Olá pessoal, vamos dar início à nossa oitava aula do curso Fundamentos Online e hoje nós vamos falar sobre a doutrina da Trindade, que é a nossa segunda aula do módulo 3, que estamos falando sobre a doutrina de Deus. E os objetivos da aula de hoje são expor um breve histórico da doutrina da Trindade, além disso expor também as bases bíblicas para a doutrina da Trindade, bem como as formulações doutrinárias ortodoxas produzidas pela Igreja. E como de costume, nós temos ali 6 textos-chave para que você faça a leitura, seja durante a semana, seja enquanto você lê a apostila e assiste esse material. O mais importante é que você faça a leitura de todos esses textos que vão lhe dar mais subsídios, mais substância para aquilo que nós estamos aprendendo. E como forma de introdução, vamos ler 1 João 5,7. Peço que você abra a sua Bíblia em 1 João 5,7 e me acompanhe na leitura. O apóstolo João diz o seguinte: Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Repetindo, pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E, meus queridos, esse texto é primordial para que venhamos compreender um pouco mais sobre a doutrina da Trindade e as verdades que ela traz para nós. Então, vamos começar a nossa aula de hoje pensando neste texto que, de fato, o Pai, a palavra aqui que é Cristo, e também o Espírito Santo, e que estes três são um. É o testemunho da própria Sagrada Escritura falando sobre a Trindade. Dando início ao nosso primeiro tópico, vamos fazer um breve histórico da doutrina da Trindade. E é importante nós começarmos dizendo que a doutrina da Trindade, ela é muito importante para o cristianismo ortodoxo. Desde o início nós podemos ver as suas formulações ali no seio da igreja, desde os primeiros séculos do cristianismo, por exemplo, lá com Tertuliano, quando ela é utilizada pela primeira vez, com o objetivo justamente de expressar um Deus que é um em substância e três em pessoa, três pessoas, um Deus que é triuno, que é uma trindade. E algo que era muito presente no seio da igreja ali inicialmente, hoje nós temos também esses tipos de heresia, que são herdeiros, né, por assim dizer, desses movimentos lá de séculos e séculos atrás, mas algo que acontecia muito naquele momento era uma diversidade de heresias que falavam sobre Cristo ou sobre a Trindade. E nós falamos um pouco sobre essas heresias lá na aula de número 2, né, sobre esse contexto, né, de embates e as confissões, os credos iniciais começaram a ser elaborados justamente como uma forma de combater muitas dessas heresias. E uma dessas que surgiu foi justamente o arianismo. E esse nome arianismo é uma herança, é algo que está interligado ao seu fundador, que era um homem chamado Ario, que era um presbítero na igreja de Alexandria. E ele viveu ali da segunda metade do século III para a primeira metade do século IV. E o que Ario dizia? Que somente Deus era eterno, ou seja, Jesus era uma criatura intermediária gerada do nada por Deus antes da criação do mundo. É como que a primeira criatura, o primeiro ser criado por Deus foi o Senhor Jesus Cristo. Isso Ario defendendo. Então, antes disso, Deus existia sozinho. Deus, o Pai, houve um momento nesse pensamento do arianismo em que Deus, o Pai, não era Deus, o Pai. Era apenas o Deus habitando sozinho. Mas então, em determinado momento, ele resolve fazer a sua primeira criação, que então seria Cristo. E no entendimento de Ario, o Deus Filho, né, o Senhor Jesus, ele não seria eterno. Mas a importância dele está no fato de que foi um instrumento através do qual Deus criou todas as coisas e nada mais. Né? Então, a obra de Cristo, a essência de Cristo, tudo isso está profundamente reduzido no pensamento do arianismo. Por isso que nós refutamos como uma heresia, por isso que a igreja, desde muito cedo, levanta-se para refutar como uma heresia. E é interessante que nós podemos observar desde o início, como eu já falei,
vários dos credos, o credo apostólico, o credo niceno-constantinopolitano, que nós falamos já na aula de número 2, que vão falar, trazer na sua essência, né, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Universal, o credo apostólico, assim como o credo niceno-constantinopolitano, eles vão trazer uma estrutura muito semelhante, né? Creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e nas suas respectivas obras. Mas o credo atanasiano, ou o credo de Atanásio, ele tem algo muito interessante, porque ele vai justamente já trazer a doutrina da Trindade de forma muito mais bem fundamentada e formulada. Nós temos aqui uma citação que é muito bela e muito interessante do credo atanasiano. Ele vai dizer o seguinte: a fé universal é esta, que adoremos a único Deus em trindade, e a trindade em unidade, não confundindo as pessoas, nem dividindo a substância, porque a pessoa do Pai é uma, e do Filho é outra, e é do Espírito Santo outra. Mas no Pai, no Filho e no Espírito Santo há uma mesma divindade, igual em glória e coeterna majestade. O que o Pai é, o mesmo é o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é criado, o Filho não é criado, o Espírito Santo não é criado, é não criado, perdão. O Pai é ilimitado, o Filho é ilimitado, o Espírito Santo é ilimitado, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito Santo é eterno. E então ele vai trazer os princípios daquilo que nós temos, inclusive, na Confissão de Fé, nós vamos ver daqui a pouco, nós temos expresso por João Calvino, expresso em várias das confissões de fé reformadas, que é esses atributos divinos da Trindade como um todo. A eternidade é um atributo de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. A onipotência, a onisciência, a onipresença um atributo de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo. Todas aquelas características que nós falamos na aula passada, sobre o ser de Deus, sobre as suas obras, tudo isso são características do Deus triuno. Todos estes atributos são características do Deus triuno. E é interessante que ele vai falar aqui no artigo, já mais para o final, artigo 25, 24. E nessa trindade, nenhum é primeiro ou último, nenhum é maior ou menor. Nós vamos falar mais sobre isso lá na frente. Mas todas as três pessoas coeternas são iguais entre si, de modo que em tudo que foi dito acima, toda a unidade em trindade, como a trindade em unidade, deve ser cultuada. Nós devemos cultuar a este Deus trino. Logo, todo aquele que quiser ser salvo deve pensar deste modo com relação à trindade. Então nós podemos observar aqui o credo de Atanásio trazendo uma defesa, fazendo uma apologia da doutrina da Trindade e trazendo uma série de formulações que até hoje nós somos devedores destes queridos irmãos lá do passado, de séculos e séculos atrás. Mas além disso, no período da Reforma Protestante, em toda aquela série de documentos que nós tivemos, muitos deles estavam falando e trazendo formulações sobre a doutrina da Trindade, a Confissão Belga, que nós vamos ler um pouquinho dela daqui a pouco, os símbolos de fé de Westminster, João Calvino, nas suas Institutas, o livro 1 de João Calvino, nós temos aqui uma breve citação dele, mas ele fala muita coisa sobre a doutrina da Trindade e sempre na defesa e sempre buscando trazer toda a argumentação bíblica para esta verdade. Nós não encontramos a palavra Trindade nas Sagradas Escrituras, mas a verdade sobre a Trindade, sobre este Deus que é um em essência, mas é três em pessoa, isso tudo nós encontramos nas Sagradas Escrituras. E é justamente nisso que nós vamos pensar agora no tópico de número 2. Vamos falar sobre os argumentos bíblicos para a doutrina da Trindade. Nós temos algumas evidências no Antigo Testamento e algumas evidências no Novo Testamento. O Antigo Testamento ele fala de forma um pouco mais obscura, né? Ou de forma um pouco mais embrionária, acho que esse seria o melhor termo. Já no Novo Testamento nós temos isso sendo falado de forma muito mais clara, né? Então é importante nós vermos que desde o Antigo Testamento nós temos estes indícios, mas nós não podemos fazer confusão. Como nós precisamos reforçar em toda a aula,
falar sobre trindade não é falar que nós servimos três deuses. Ou falar sobre trindade não é falar que nós servimos a um Deus que se manifesta de formas diferentes. Por exemplo, há diversas ilustrações que tentam nos explicar o que é a doutrina da trindade. Por exemplo, há pessoas que utilizam a ilustração da água. A água no modo líquido, a água no modo sólido, que é o gelo, ou a água no modo gasoso, que é o vapor, né, ou a nuvem. E então, como se Deus fosse, né, uma coisa só que se manifesta de forma diferente, ou como Espírito, ou como o Pai, ou como o Filho. Mas essa não é uma ilustração correta, e este também não é um pensamento correto. Esse tipo de pensamento é do modalismo, que é uma outra heresia. Na verdade, nós servimos a um único Deus, como nós temos em Deuteronômio 6,4, que é um dos textos-chave, mas aqui na apostila, né, nós temos essa afirmação. Deuteronômio 6,4 vai dizer o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então nós temos a Sagrada Escritura neste ponto, e em diversos outros. Nós temos a nota de rodapé aqui no final, que vai trazer algumas outras passagens para que você leia, para que você busque. E vários outros textos que vão dizer o seguinte: é o próprio Deus falando que é o único Deus. O próprio Deus falando que ele é o único Deus que deve ser adorado, que ele é um Deus, que ele é o único Deus. Mas ao mesmo tempo, o próprio Deus, em diversos momentos, fala consigo mesmo, ou trata de si mesmo como no plural. Por exemplo, em Gênesis 1:26, o Senhor Deus ele vai falar: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Por acaso Deus estaria ali falando conforme a nossa imagem, referindo-se a Deus e os anjos? Não, de forma alguma. Deus não nos fez conforme a imagem dos anjos. Deus nos fez conforme a sua própria imagem. Mas nós temos ali no texto sagrado o Senhor Deus falando no plural sobre si mesmo. Ou então em Gênesis capítulo 1, versos iniciais, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Aí depois vai falar que o Espírito de Deus pairava sobre a face ali do abismo. E depois, já no Novo Testamento, nós temos a completude dessa atuação trinitária ali na criação. Mas nós vamos falar melhor sobre isso daqui a pouco. A questão é que o Senhor Deus, em vários momentos, ele vai falar sobre si mesmo no plural. Por exemplo, outro texto que nós temos aí é Isaías 6,8, que Deus também vai falar de forma no plural de si mesmo. Ele vai falar ali para o profeta Isaías naquela visão gloriosa que o profeta Isaías estava tendo. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Primeiramente, é interessante que você observe o Senhor Deus falando: a quem enviarei? Né? Na primeira pessoa. E depois ele fala, na primeira pessoa do singular, né? A quem enviarei? E depois ele fala na primeira pessoa do plural: e quem há de ir por nós? Novamente, Deus não está falando nós, incluindo os anjos, os seres celestiais, de forma alguma. Mas ele está falando nós, ele, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E então nós temos diversos e diversos momentos do Senhor Deus agindo e falando desta forma no Antigo Testamento. Mas além disso, nós temos uma outra questão, que isso João Calvino trabalha muito bem nas Institutas, é o fato de que, em muitos momentos, a aparição, por exemplo, de teofanias, né? O anjo do Senhor que aparece, por exemplo, a Abraão, ou então aquele homem que Oséias, no capítulo 12, trata como um anjo, e depois, logo em seguida, trata como Deus, que lutou com Jacó, naquela cena emblemática, né, que depois ele tem o seu nome mudado para Israel, porque ele lutou com Deus e prevaleceu. É interessante que nós vemos estas teofanias, né, são aparições de Deus, são teofanias, nós já falamos um pouquinho sobre isso em aulas anteriores. E o mais interessante é que a fé reformada, e pensando particularmente ali nas institutos de João Calvino, vem trazer que essas teofanias, né, aquele homem ali lutando com Jacó, ou então o anjo do Senhor que aparece a Abraão, naquela cena em que vem três homens, né, e então
Depois, dois deles são anjos que vão inclusive para Sodoma e Gomorra para fazer a destruição, e um fica com Abraão, e aquele anjo, aquele que é o anjo do Senhor, que também é tratado como o próprio Deus, ele é adorado por Abraão. E aquela cena em que nós conhecemos de Deus, de Abraão, intercedendo por Ló e sua família, intercedendo a Deus por Ló e sua família, é Abraão diante daquele anjo do Senhor. E então nós podemos perceber claramente que, na verdade, aquele anjo do Senhor é o próprio Cristo aparecendo em teofania. É a segunda pessoa da Trindade, né? O Deus Filho aparecendo em uma teofania ali no Antigo Testamento. E Oséias capítulo 12 trata também daquela cena de Jacó de forma muito, muito, muito interessante. Então leia, você tem aí esses textos indicados na apostila para você. Mas a questão é que nós temos diversos indícios no Antigo Testamento, mas como eu falei para vocês, de forma ainda muito embrionária, muito inicial. Todavia, quando nós vamos ao Novo Testamento, nós encontramos isso de forma muito mais clara, nós encontramos isso de forma muito melhor desenvolvida pelo próprio Senhor, pelos escritores bíblicos ali, lembrando daquilo que já falamos, né? Que a revelação de Deus ela ocorre de forma progressiva, ela ocorre de forma a que o Senhor Deus vai desenvolvendo a sua mensagem, a mensagem da salvação, a mensagem do Evangelho, até aquele ápice, que é o próprio Cristo encarnado e habitando entre nós, e então nós temos todo o conhecimento da obra de Cristo. Mas o interessante é isso, que nós vemos essa progressividade da revelação, e isso inclusive sobre a doutrina da Trindade. E então nós temos algumas evidências no Novo Testamento. Por exemplo, aquela cena do batismo do Senhor Jesus, né, citada em Mateus, citada em Lucas, citada ali nos Evangelhos, né? O Senhor Jesus, ele é batizado e então ele sai da água e os céus, né, são abertos e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele desce como pomba, vindo sobre Cristo. Nós temos ali Cristo, aqui, né, Cristo encarnado, nós temos o Espírito Santo como pomba, e nós temos o próprio Deus bradando dos céus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, este é o meu Filho amado, em quem tenho o pleno regozijo, o pleno prazer. E então nós vemos aqui já de forma bem clara, logo no início do ministério de Cristo, o Senhor Deus aparecendo de forma aparecendo em trindade ali, né? Deus Pai bradando dos céus, o Espírito Santo como pomba e o próprio Cristo ali encarnado logo depois de ter sido batizado. Além disso, em próprio Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, nós temos o Senhor Jesus, né, na grande comissão, ali ele dizendo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E repare que o texto ele não fala o seguinte: batizando-os nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é interessante que a Sagrada Escritura, muito embora traga a verdade e exponha aos nossos olhos este Deus que é trino ou triuno, mas ao mesmo tempo as Sagradas Escrituras não abandonam o conceito que ela mesma coloca desde o início, que é um único Deus. Então é no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E então nós temos isso muito melhor elaborado no Novo Testamento. Além disso, outro exemplo que nós colocamos na apostila é sobre a bênção apostólica. Lá em 2 Coríntios 13:13, o apóstolo Paulo, ali na bênção apostólica, ele vai falar: a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Nós temos aqui novamente a Trindade sendo citada como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui no caso vem até em uma ordem inversa, por assim dizer, né? Até por fato de um melhor termo, né? Mas o Senhor Jesus, depois Deus, depois o Espírito Santo sendo citado. Por quê? Porque nós vamos falar sobre a economia da Trindade lá no final, mas nós não temos diferenciação, como até lemos no Credo Athanasiano. Nós não temos diferenciação entre glória, poder, majestade,
dignidade. Nosso Deus Trino deve ser adorado. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Filho, Pai e Espírito Santo. Deus Espírito Santo, Filho e Pai. Essa ordem que nós colocamos é uma ordem muito mais didática para nós, porque ela não vai fazer diferenciação nenhuma de poder, de glória, de majestade. Quando nós falamos em segunda pessoa da Trindade, em terceira pessoa da Trindade, em primeira pessoa da Trindade, nós não estamos colocando o Senhor Deus em um pódio, em que Deus Pai está em primeiro lugar nesse pódio, ele é o vencedor. Deus Filho está no segundo lugar porque ele perde um pouquinho ali para o primeiro, e Deus Espírito Santo está em terceiro lugar porque ele perdeu ali para Pai e Filho. De forma alguma, não pense dessa forma. Evite e refute qualquer pensamento desta natureza. E então, retornando às evidências do Novo Testamento, nós temos uma diversidade de bases, de textos que demonstram que nós temos Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E é interessante, nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá no final, quando formos falar sobre a economia da Trindade, mas nós vemos aqui o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, falando também sobre a obra deste Deus triuno, deste Deus da Trindade Santa, inclusive na minha e na sua salvação. Porque nós fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. E então nós vemos o trabalho da Trindade Santa, deste Deus maravilhoso em que servimos, em que Ele nos dá o privilégio de servi-lo na minha e na sua salvação. E o texto que nós lemos no início, que é muito provavelmente um dos textos mais claros sobre a doutrina da Trindade, é muito interessante esse texto que ele vai falar. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra que é Cristo, lembrando que João trata Cristo como verbo ou como a palavra. Isso no início do Evangelho você pode ver, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós vamos trabalhar melhor esse texto quando formos falar sobre a divindade de Cristo e as duas naturezas de Cristo, Cristo como divino, 100% homem, 100% Deus. Nós vamos trabalhar um pouquinho melhor esse texto, mas aqui para nós ele é muito útil no sentido de demonstrar que Cristo é Deus, está com Deus, ao mesmo tempo que ele é o próprio Deus, ao mesmo tempo ele está com Deus, porque ao mesmo tempo que ele é o mesmo, ele é outro. E então nós temos essa diferenciação de essência, um em essência, é o mesmo, mas três em pessoa. E então nós temos o texto: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra, que é Cristo, e o Espírito Santo. E estes três são um. Estes três são um. Esse texto é maravilhoso. Esse texto é uma bênção de Deus para as nossas vidas, para deixar claro o quanto a doutrina da Trindade ela é bíblica e é o Senhor Deus falando para nós. E dando continuidade, nós temos algumas definições doutrinárias. É importante nós termos alguns aspectos aqui. Nós analisamos, por assim dizer, fazendo primeiramente uma teologia bíblica, pegando vários versículos do Antigo e do Novo Testamento. Alguns nós não elaboramos aqui, mas estão na apostila, seja por nota de rodapé, seja no corpo do texto. Então, eu motivo você a lê-los, a ler com cuidado a apostila, a ler com cuidado cada um desses textos, para você ver as Escrituras falando a você. E depois nós fazemos um pouco de teologia sistemática, que é sistematizar tudo aquilo que nós pegamos das Sagradas Escrituras em formulações teológicas, doutrinárias, utilizando, no caso dos nossos irmãos do passado, utilizando toda a capacidade que Deus nos deu para sintetizar aquelas verdades. E então no nosso tópico 3, sobre as definições doutrinárias, vamos falar sobre a base teológica da doutrina da Trindade. Falar sobre a base teológica da doutrina da Trindade necessita que nós elaboremos alguns conceitos, que nós estabeleçamos alguns conceitos, porque senão nós não vamos conseguir compreender da forma mais adequada. Mas, aí aqui é muito útil a citação de João Calvino, nós jamais podemos esquecer que estamos lidando com algo que ultrapassa em muito o nosso entendimento. Em muito o nosso entendimento. E o texto que João Calvino coloca sobre a Trindade aqui é muito interessante, precisamos lê-lo,
para então nós entrarmos mais a fundo sobre este tema. Então, Calvino, falando no seu livro 1 das Institutas da Religião Cristã, ele vai dizer o seguinte sobre a Trindade. Entendemos que, se nos secretos mistérios das Escrituras nos convém ser sóbrios e modestos, certamente este que tratamos no presente não requer menor modéstia e sobriedade, mas é preciso estar de sobreaviso para que nem nosso entendimento, nem nossa língua vá além do que a palavra de Deus nos tem demonstrado. Porque como poderá o entendimento humano compreender com sua débil capacidade, ou seja, com a sua capacidade plenamente debilitada, a imensa essência de Deus? Como que a nossa mente, como que o nosso entendimento humano pode compreender, sendo ele tão débil, pecador? Lembremos lá dos efeitos noéticos do pecado, ou seja, os efeitos do pecado sobre a nossa mente, sobre a nossa razão, que nos deixa totalmente incapazes de compreender as verdades do Senhor, a não ser que Ele mesmo haja de graça e misericórdia sobre nós para nos iluminar através do seu Santo Espírito. Como que nós podemos compreender a imensa essência de Deus quando nem sequer conseguimos determinar com certeza qual é o corpo do Sol, por exemplo, né? Aqui ele está falando do passado. Então, naquele momento, eles não conseguiram estabelecer o corpo do Sol, a massa do Sol, que é visto com os próprios olhos. Então, hoje, vamos trazer para uma ilustração mais ainda impossível. Como que eu vou poder tentar estabelecer em detalhes essa doutrina tão maravilhosa, mas ao mesmo tempo de um Deus tão imenso que está para além, muito além da minha capacidade? Como é que eu vou falar de forma tão precisa sobre esse Deus infinito? E lembremos da aula passada, né, da nossa incapacidade de determinar e de definir em exatidão quem é Deus e em toda a sua completude. Mas voltando, se nós não conseguimos, por exemplo, definir o espaço do universo, ao nosso olhar hoje, o universo é infinito, o que de fato ele não é, porque ele é finito. Nós não conseguimos contar a quantidade de estrelas, de astros que há neste universo, de galáxias, de corpos celestes. Nós não temos capacidade de contar isso. Como que nós, se não temos capacidade de fazer isso, poderíamos ter capacidade de entender em exatidão a essência deste Deus que conhece todas as estrelas pelo seu nome, ele as chama e elas o atendem? Nós não temos essa capacidade, então a nossa única atitude é de modéstia, na linguagem de João Calvino, ou então de humilhação, na linguagem do Jonas Madureira, no livro Inteligência Humilhada. E falar sobre Deus e sobre a Santíssima Trindade é algo muito interessante, muito importante, e que a maioria das confissões de fé reformada tiveram uma preocupação muito grande em fazer. Por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, além disso, né, os catecismos breve e maior, eu coloquei na nota de rodapé as questões do catecismo maior para que você leia ali as perguntas e respostas e os textos prova, que são esses textos que ficam ao final. Mas é interessante que os nossos símbolos de fé se preocupam em elaborar, em trazer esta verdade, esta doutrina para nós. Mas é interessante que comece falando o seguinte, na seção 1 do capítulo 2, que trata, né, sobre Deus e a Santíssima Trindade, ele vai falar que há um só Deus vivo e verdadeiro, qual é infinito em seus seres e perfeições. Como Deuteronômio 6,4. Eu sou o único Senhor, há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seus seres e perfeições. Mas depois disso ele vai falar sobre a Trindade, especificamente na seção 3, dizendo que na unidade da divindade, ele começa ressaltando a unidade. Na unidade da divindade há três pessoas de uma mesma substância, poder e eternidade. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Pai não é de ninguém, não é nem gerado, nem procedente. O Filho é eternamente gerado do Pai. O Espírito Santo é eternamente procedente do Pai e do Filho. Nós vamos elaborar melhor isso daqui a pouco. Mas é interessante nós percebermos a preocupação da confissão de fé trazer as formulações doutrinárias ortodoxas que vêm lá do passado e então
trazer novamente à tona aquelas verdades. E não somente a Confissão de Fé de Westminster, outra que eu gosto muito de utilizar, e que vocês têm percebido isso, é a Confissão Belga. E a Confissão Belga ela vai trazer justamente essa verdade, né? A Trindade, um só Deus, três pessoas. E então ele vai trazer uma série de formulações aqui. Mas no meio aqui da citação, ele vai fazer o seguinte, ele vai falar o seguinte, esta distinção, que aí remonta aquilo que nós estávamos falando mais cedo. Esta distinção, ou seja, que Deus é três pessoas, né? Um só Deus, três pessoas, esta distinção não significa que Deus está dividido em três. Não são três deuses. Nós não somos triteístas, pois a Sagrada Escritura nos ensina que cada um destes três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem sua própria existência distinta por seus atributos, de tal maneira, porém, que estas três pessoas são um só Deus. É claro, então, que o Pai não é o Filho, que o Filho não é o Pai, e que também o Espírito Santo não é o Pai ou o Filho. E nós temos uma ilustração daqui a pouco que vai tentar, pelo menos, trazer uma maior claridade sobre isso para vocês. Mas o importante aqui é nós percebermos a preocupação dos símbolos de fé reformados, seja os que nós subscrevemos, sejam outros, né, em trazer as verdades sobre a doutrina da Trindade. E em resumo, nós podemos afirmar, como o R6 Pro fala no seu livro O que é a Trindade, ele vai falar o seguinte: quando confessamos nossa fé na Trindade, nós afirmamos que Deus é um em essência e três em pessoa. Repetindo, quando confessamos nossa fé na Trindade, nós afirmamos que Deus é um em essência e três em pessoa. E sobre isso, nós vamos abordar de forma melhor agora, quando nós vamos falar sobre a Trindade em essência, ou a Trindade ontológica. Lembrando que a palavra ontologia refere-se ao ser. Nós já trouxemos em uma nota rodapé da apostila passada, se eu não me engano. Mas é importante nós pensarmos nisso. Agora no nosso ponto 4, que é a Trindade em essência. A apostila começa dizendo o seguinte: dentro da Trindade existe absoluta igualdade de essência. Logo, não existe qualquer grau de subordinação nem mesmo de honra. Lembra do que eu falei para vocês, nós não temos um pódio em que Deus está em primeiro lugar, Cristo, Deus Filho em segundo e Deus o Espírito Santo em terceiro. Nós não temos essa ideia. Não existe qualquer grau de subordinação, nem mesmo de honra. E aqui de subordinação no que se refere à essência, no que se refere à existência. O Pai não é maior em essência do que o Filho, nem o Filho maior do que o Espírito Santo. O Pai não deve ser mais adorado do que o Espírito, ou o Espírito mais do que o Filho, ou o Filho mais do que o Espírito, ou o Espírito mais do que o Pai, e vice-versa. Não existe na Trindade uma pessoa que deva ser mais adorada e outra menos adorada. Contudo, há características próprias em cada uma das pessoas da Trindade, as quais não encontramos nas demais, né? Ou seja, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Quando nós falamos de paternidade, o que está sublinhado aí, nós estamos falando unicamente de Deus Pai. Quando estamos falando de filiação, nós estamos falando unicamente de Deus Filho. E quando nós estamos falando da processão, porque o Espírito Santo procede do Filho e do Pai, ou do Pai e do Filho, nós estamos falando unicamente do Espírito Santo. Essas são características exclusivas de cada uma das respectivas pessoas da Trindade. E então nós temos essa figura que está em latim. Infelizmente eu queria colocá-la em português, mas aqui ficou melhor, mesmo estando em latim é compreensível para nós, né? Não fica de uma forma que nós não possamos entender. Mas você vê esta figura, esta imagem, e nós temos aqui no centro a palavra Deus, e nós temos nas extremidades a palavra Pai, que é Pater, Filhos, Filho, e Espírito Santo, né? Então, Pai, Filho e Espírito Santo na imagem e no centro Deus. E nós temos então essas ligações, porque o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Nós temos essa verdade aqui nas extremidades, né, para essa ilustração, essa forma mais didática para nós entendermos melhor. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus.
Mas o Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai. O Pai não é o Espírito e o Espírito não é o Pai. E o Filho não é o Espírito e o Espírito não é o Filho. Repetindo, Pai, Filho e Espírito Santo são Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas o Pai não é o Filho. E o Pai também não é o Espírito. E o Filho não é o Pai e também não é o Espírito. E o Espírito Santo não é o Pai, e nem o Filho. O Filho, por isso, então, consequentemente, fazendo um resumo disso, o Filho possui a característica exclusiva de ser gerado. Somente o Filho foi gerado pelo Pai. Não houve um tempo em que o Filho não existia, tá bom? E aí entra a questão do mistério, né? Como isso se dá, nós não conseguimos entender. Não houve um tempo em que o Pai não era Pai. Deus, o Pai, sempre foi Pai, porque ele sempre teve um Filho. E Deus, o Filho, sempre existiu. E ele sempre foi o Filho, porque ele sempre teve o seu Pai. Ele é eternamente gerado da essência do Pai. Entenda isso. Por isso nós vamos definir, lembrando da nossa postura, inclusive da aula passada, de retirar os nossos pés, porque o terreno que nós estamos pisando é terreno santo. Nós precisamos agir com profunda humildade, profunda modéstia e profunda humilhação diante de toda essa verdade, cônscios de que nós não temos a capacidade de compreender em exatidão e em completude. É um mistério. A doutrina da Trindade, em muitos aspectos, é um mistério para nós, assim como a doutrina de Cristo, que é 100% Deus e 100% homem, mas sobre esse mistério nós vamos pensar depois. Mas enfim, o Senhor Jesus, Deus Filho, ele é eternamente gerado da essência do Pai. Em Miqueias, capítulo 5, versos 1 e 2, vão falar que justamente o Messias que haveria de vir, eu vou até pegar esse texto aqui para ler com vocês, Miqueias 5, repare que texto interessante. E esse texto, inclusive, vai ser citado no Novo Testamento, tá? Versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel. Está falando aqui de Cristo, está falando aqui do rei, o rei que seria da descendência de Davi, aquele que haveria de reinar eternamente. De ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então este rei, que é o Messias, que é o Emanuel, que é o Deus conosco, que é o Senhor Jesus, Deus o Filho, ele é desde os dias da eternidade. O Senhor Deus nos demonstra isso de forma clara na sua sagrada escritura, na sua palavra bendita. O Filho, ele é eternamente gerado pelo Pai. E, além disso, é importante nós percebermos que o Filho, eternamente gerado pelo Pai, mas que também o Espírito Santo, ele procede tanto do Pai como do Filho. E é algo que é muito interessante para nós percebermos, porque o Espírito Santo ele não procede unicamente do Pai. O Filho ele é eternamente gerado pelo Pai, e o Espírito Santo ele procede eternamente do Pai e do Filho. As Sagradas Escrituras, sobretudo o Novo Testamento, vão trazer em vários momentos esta verdade. E aqui na apostila tem algo interessante, que é uma cláusula que temos, que foi colocada até posteriormente no credo niceno-constantinopolitano, que já foi lá no Sínodo de Toledo, feito na Espanha, no final já do século VI, que é no Espírito Santo, creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho. Essa cláusula da eterna processão, né, da processão que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, foi colocada ali por aquele concílio no credo niceno-constantinopolitano. E um texto interessante sobre isso é João 15:26, porque o próprio Cristo ele vai afirmar sobre o Consolador, que é o Espírito Santo. Ele está falando do Espírito Santo, chamando-o de Consolador, porque ele haveria de consolar o seu povo.
Ele vai falar o seguinte: quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, ou seja, é o próprio Cristo que envia, mas também ele vem da parte do Pai. O Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. O Espírito da verdade que procede do Pai, mas é eu que estou enviando também. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo, ou Espírito de Deus, também é chamado de Espírito de Cristo, ou Espírito do Filho, em outras situações. Vamos pegar, por exemplo, aqui 1 Pedro 1,11. 1 Pedro 1,11, ele vai falar o seguinte. 1 Pedro 1,11. Investigando atentamente qual a ocasião ou as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Ou seja, o Santo Espírito é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo, é o Espírito que procede do Pai e do Filho. E por fim, nós vamos falar sobre a trindade no trabalho, ou como na teologia sistemática é falado também sobre a economia da trindade. Isso não se refere de forma alguma a dinheiro, mas se refere de fato ao trabalho de cada uma das pessoas da trindade. E nesse sentido aqui, nós podemos sim pensar em algum aspecto de subordinação. Em essência, ou em poder, em glória e majestade, não há qualquer subordinação entre as pessoas da trindade. Mas pensando na economia, o próprio Cristo fala que, por exemplo, aqui em João 6,38, está aqui na apostila, né? Porque desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Ou então ele vai falar em João 14,28, o Pai é maior do que eu. O que o Senhor Jesus está falando aqui? Enquanto o trabalho, no que concerne ao seu trabalho, a obra que está sendo feita, ele está subordinado a Deus o Pai. O Pai é maior do que ele. E o Espírito Santo, ele desce subordinado a Cristo, porque é o próprio Cristo, né? Subordinado a Pai e Filho, a Deus Pai e Deus Filho. E é o próprio Cristo que o envia como consolador. É o próprio Cristo que o coloca para completar e dar seguimento à sua obra. E nós temos aqui um outro exemplo, que aqui já é em 1 Coríntios. O apóstolo Paulo fala o seguinte: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. É interessante aqui a ilustração. Ele está falando sobre casamento, sobre a submissão da mulher ao seu marido. E é interessante que aqui o apóstolo Paulo vai utilizar o exemplo do relacionamento de Deus o Pai com Deus o Filho, o relacionamento de Deus o Pai com o Senhor Jesus Cristo. Porque os dois, em essência, são iguais em poder, majestade, glória, perfeições. Todavia, enquanto função, e única e exclusivamente enquanto função, enquanto trabalho, por isso o trabalho da Trindade, ou a Trindade em sua economia, o Senhor Jesus ele está subordinado ao Pai, porque Deus é o cabeça de Cristo. Porque ele mesmo fala que ele veio para cumprir a vontade do Pai. O Pai é maior do que eu. Por exemplo, naquela cena em que Cristo fala ao Deus Pai: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Ou seja, o Senhor Jesus está demonstrando ali que ele está de fato, quanto à sua obra, quanto ao seu trabalho, subordinado a Deus Pai. E então o Espírito Santo, como aquele que aplica a obra, como aquele que aplica em nossos corações a palavra de Deus e a obra da redenção, ele está subordinado também ao Filho. E a passagem de 1 Pedro 1,2, que nós falamos lá no início, e agora nós vamos abordá-la de forma um pouquinho melhor. 1 Pedro 1,2 vai falar o seguinte. Nós já estamos aqui com 1 Pedro 1 aberto. Vou ler 1 Pedro versos 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então nós somos, o apóstolo Pedro,
escreve para os crentes eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Nós vemos aqui a Trindade trabalhando na obra de salvação e cada um na sua função, cada um no seu trabalho. E então nós temos aqui a citação da apostila. O Pai é descrito como idealizador da salvação, mas a ele pertence o ato de escolher, pois a ele pertence o ato de escolher os que devem ser salvos. E nesse sentido, o Pai é o autor da eleição, né? Neste sentido de trabalho. O Filho está novamente na função de mediador. Ele possibilita a obediência a Deus através da aspersão do seu sangue. O nosso Senhor Jesus aqui como mediador nessa salvação, aquele que garante a nossa salvação pelo seu trabalho. E já o Espírito Santo é quem indica a tarefa de santificar, é indicada a tarefa de santificar e separar para si os eleitos. O Pai elegeu, o Filho salvou e o Espírito aplicou a salvação. Tá bom? Essa aqui, obviamente, é o Senhor Deus trabalhando sempre em unidade, né? Mas aqui nós tentamos entender a atuação, o trabalho de cada uma das pessoas da Trindade aqui. Efésios capítulo 1, eu não vou fazer leitura, é um texto um pouquinho mais longo, mas é interessante que você leia também. Sobretudo se você leia observando como ele está falando ali sobre a salvação, sobre a eleição, sobre o plano divino e sobre o plano de vida executado através de Cristo e o Espírito Santo confirmando toda essa obra nos crentes. Né? Efésios capítulo 1, dos versos 3 até o versos 3, 4, até o verso 13 e 14. Nós temos ali essa trindade em economia, a trindade atuando em sua economia. E então, queridos, é muito básico aquilo que nós trazemos aqui para vocês, mas isso é um pouco sobre a doutrina da Trindade, tá bom? Estudem bastante, se esforcem para aprender o máximo sobre isso, porque nós precisamos crer, defender e nos esmerar no conhecimento desta doutrina. Após termos estudado sobre estas verdades tão maravilhosas e tão benditas, você pode estar me perguntando, José, então o que nós podemos aprender com essa aula? O que a doutrina da Trindade tem para me ensinar de forma a aplicar para a minha própria vida? Então nós temos duas aplicações. A primeira delas é que a doutrina da Trindade ela é um mistério, está além da nossa compreensão. Mas ao mesmo tempo nós podemos, repare, a doutrina da Trindade é um mistério, está além da nossa compreensão. Mas nós podemos e devemos nos esforçar ao máximo para compreender e crer naquilo que a Bíblia afirma sobre este Deus que é um em essência e três em pessoa. Muito embora seja algo que esteja além da nossa compreensão, nós não só podemos, mas devemos nos esforçar ao máximo para compreender e crer naquilo que as Sagradas Escrituras dizem sobre a Trindade, sobre esse nosso Deus bendito, maravilhoso, perfeito, em seu ser e em seus atributos. Mas, queridos, a única postura que podemos ter ao estudar sobre este Deus é a completa humilhação. Nós não temos como chegar a este Deus, estudar sobre ele, nos esmerar sobre ele, com um outro tipo de postura. A única postura que nós podemos nos achegar diante de Deus é a postura de humilhação. Então estude sobre a Trindade, esmere-se no estudo da Trindade. Todavia, em espírito de humilhação, querido. Em total modéstia, usando as palavras de Calvino, porque nós somos completamente incapazes de compreendê-lo em completude. E a segunda aplicação é que nós devemos agradecer a este Deus que, em perfeita harmonia, ele trabalha para mim e para a sua salvação. Em perfeita harmonia nós podemos ver o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando. E, queridos, isso é maravilhoso. Nós podemos observar claramente a Trindade Santa atuando de forma soberana em todos os detalhes para salvar a sua igreja, para salvar a noiva de Cristo, para salvar a mim e a você, porque nós fazemos parte desta igreja.
Então, meus irmãos, nós devemos nos regozijar no Senhor, agradecer a este Deus e lembrando-nos sempre que este é o maior privilégio que o próprio Deus nos concedeu. É o maior privilégio que pode existir e o próprio Deus concedeu a você, porque Ele mesmo, em Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalham para a sua salvação. Então regozije-se no Senhor, agradeça a este Deus, alegre-se nele e que Deus o abençoe.